A retomada deste tema, agora em formato de videoaula, onde alguns aspectos podem ser analisados com mais detalhes, visa ressaltar a capacidade que tem a mecânica segmentada de particularizar as intensidades de força segundo necessidades específicas de cada elemento dentário, de forma a permitir intervenção localizada sem sequelas em elementos vizinhos. Exemplo disso é a aula deste cantilever, ou alavanca, que representa um sistema estaticamente determinado, no qual o momento e força são previsíveis, ou seja, com premissa que tenha uma extremidade inserida em canaleta, o tubo, na área de ancoragem, e a oposta apoiada em dente, acessório ou fio. Esta alça possui 4 dobras, formando 4 ângulos que podem ser trabalhados de forma a permitir movimentações nos 3 planos do espaço, frontal, vertical e transversal, ou seja, nos sentidos mesodistal, cérvico-oclusal e vestíbulo-lingual. Tudo de forma simples, direta e mensurável, de acordo com a estrutura dentalveolar do elemento em questão. O fio indicado é o TMA, titânio molibdênio alloy, no calibre 17x25. Se o objetivo for apenas uma extrusão do canino, por exemplo, esta alça pode ser trabalhada nos ângulos 1 e 4 e na extensão desejada. Como todos sabem, a terceira lei de Newton é uma constante em todo procedimento ortodôntico, e a reação inevitável a qualquer ação, nesse caso, é totalmente diluída na ancoragem do tubo molar, que além de ser ancorado com um arco seccionado 19x25 de aço, até o primeiro premolar, permite também, como reforço, uma barra transpalatina. Na eventualidade de se desejar uma intrusão, com inclinação distal de coroa, por exemplo, basta trabalhar os ângulos 1, 2 e 3, como mostra a figura. A extensão e grau de inclinação em cada segmento sempre serão subordinadas às necessidades de cada caso em especial. Já apenas uma inclinação distal de coroa, sempre que houver espaço, obviamente, será facilmente obtida atuando nos ângulos 1, 3 e 4. E isto sem provocar qualquer reação indesejável nos dentes vizinhos. De maneira similar, quando o interesse é apenas uma inclinação mesial de coroa, naturalmente distal de raiz, basta uma ação nos ângulos 1 e 4. O que precisa ficar claro é que todos os demais ângulos, ou segmentos, podem ser acionados tendo como referência o que for necessário para adequar às necessidades específicas do caso, não esquecendo dos recursos de torque que podem ser acionados, se assim desejarem e se for necessário. Uma rotação mesial de coroa, por exemplo, pode ser facilmente alcançada e com torques, se necessário com vier, abrindo o segmento canino e provocando uma disto-vestíbulo-versão. O inverso pode ser obtido, se esta for a necessidade, e na intensidade de força necessária, uma vez que é passível de mensuração no dinamômetro. Já este exemplo de mecânica objetivando o segundo molar inferior pode ser empregada para sua rotação e inclinação mesial ou distal, acrescentando torques, se necessário. Variando a altura da secção molar, pode ser empregada para intrusão ou extrusão, sem incomodar os demais elementos ancorados por arcos segmentados e ou barra transpalatina. Este caso clínico apresentou, em sua fase final de alinhamento e nivelamento, uma deficiência de posição no elemento 43, que apresentava uma disto-lingo-versão. Um cantilever com alça retangular pré-ativada para uma disto-vestíbulo-versão e com ligeiro torque positivo permitiu, sem qualquer danos nos elementos vizinhos, posicioná-lo de uma maneira adequada. Apresentarei algumas alternativas para a ação, agora sobre os segundos molares,
seja inferior ou superior, através da ação de cantilevers com alças específicas, empregando o fio Eugiloy, da série azul da Rock Mountain, calibre 17x25, tubos 18x30 e ancoragem com arco seccionado de aço, calibre 17x25. O fio TMA de calibre idêntico pode ser uma alternativa na confecção do cantilever. Aqui algumas sugestões da enorme versatilidade no desenho de alças, cuja flexibilidade pode ser dosada segundo desenhos que permitem maior ou menor extensão de fio. O primeiro exemplo é uma variação de alça para atuar no segundo molar inferior, seja objetivando inclinações, extrusões ou intrusões, com ou sem torque. O segundo exemplo, o mesmo objetivo pode ser alcançado, porém, com maior potencial de flexibilidade, se esta for a exigência. O terceiro exemplo, para a mesma finalidade, mostra um desenho em que a flexibilidade é diminuída e todos os desenhos devem levar em conta a condição periodontal do elemento a ser movimentado. Daí a importância de dosar a intensidade de força através da previsão na flexibilidade do fio. Agora, um exemplo de cantilever com alças cujos desenhos presta-se à extrusão, com ou sem torque, do segundo molar superior. As pré-ativações visam dosar a intensidade de força adequada ao elemento em questão. A força de reação recíproca de intrusão no segmento anterior é anulada pelo próprio bloco de elementos ancorados em arco seccionado 19x25 e, se necessário for, com reforço de ancoragem com barra transpalatina. Este elemento presta-se à extrusão do segundo molar inferior e com as forças reativas devidamente controladas pela ancoragem. A extensão do fio do cantilever e a adição de loopings são previstas tendo em vista as condições periodontais do elemento visado. Nota-se a possibilidade da extrusão vir acompanhada de uma inclinação mesial ou distal. Por último, mais um desenho, além de inúmeros outros factíveis, para obtenção da intrusão e verticalização do segundo molar inferior. Os momentos e forças gerados são bem-vindos ou anulados, segundo a necessidade. Nesse caso, toda a ação concentra-se apenas no segundo molar. A terceira lei de Newton, que trata do binômio ação-reação, é uma constante em toda manobra ortodôntica. Cada elemento dentário é dotado de uma estrutura diferente, que leva em conta seu volume e qualidade óssea de inserção, e que precisa ser levado em consideração quando se projeta uma terapêutica. A visão da mecânica seccionada sabe muito bem disso e é direcionada para responder a essa necessidade de maneira clara e objetiva. Finalizando, os colegas estão convidados a acessar outros vídeos em meu site, todos serão bem-vindos.